Vai ficar aí me observando? Ninguém te ensinou que isso é falta de educação? Bright city lights always rush by, but I'm finding my own gentle pace. Watching the clouds drift in the sky, a quiet smile upon my face. The world keeps going, no, it's true, but a happy beat lives inside. Tô há algumas 2 semanas trabalhando numa cena onde eu preciso ter um ser mágico, que é um Kirin. Ele vai ter um papel importante no futuro da história. E uma das coisas que eu tô com mais dificuldade com a IA é que quando eu desenhei esse ser, né, é um ser místico que existe, e aí eu desenhei do jeito que eu achei que ele ficaria melhor na história. E quando eu desenhei esse ser, ele tinha algumas características que a IA teve muita dificuldade de fazer. E por conta disso, eu não consigo manter a consistência dele. Eu tenho uma dificuldade absurda de manter a consistência dele. Horas ele fica lindo e perfeito, horas não, e eu precisava que ele tivesse uma certa altura, mas quando eu mando ele fazer essa altura, ele não gera na altura que eu peço, às vezes faz, às vezes não faz, então... E foi uma das coisas que eu descobri que se eu ficasse muito apegada a esse detalhe, não ia conseguir sair nunca essa cena. Então eu tive que me desapegar, aceitar. A IA não consegue de jeito nenhum manter consistência para algumas coisas, às vezes até de fácil, não, que nem tem uma cena também, uma parte da cena, um único trecho, onde minha personagem, ela tá falando e quando muda um pouquinho o ângulo, muda o rosto dela, fica um pouco mais comprido. E aí eu não gostei disso, mas também foi outra coisa que eu fiquei gerando, e sempre estava errado naquele ângulo, então eu desisti, falei assim, não, deixa, tudo bem, é um trecho muito pequenininho, vou deixar passar e não vou me apegar. É uma das coisas hoje em dia que a IA me cansa muito, é tentar manter consistência, né? Não, é umas coisas que quando a gente for assistir, pode ser que passe muito desapercebido porque é muito curtinho, né? Um espaço muito, uma coisa detalhe, muito detalhe mesmo, e pode ser que não, eu não sei. Porque como eu vejo muitas vezes, nunca passa desapercebido pra mim. Mas que nem eu mostrei pro meu namorado, ele não percebeu nem a inconsistência do Kirin e nem a inconsistência da imagem dessa personagem. E nem do cenário, que também mudou. Mas como tá em movimento, o cenário nem me incomoda. O último cenário dessa imagem me incomodou bastante. Essa talvez eu faça uma regeração de imagem, porque até pra poder acertar no LUT tá difícil, porque tá muito diferente, né? Então, vamos ver o que eu consigo fazer. Enquanto isso, eu tô gerando agora avatares pra uma outra cena, que é avatares de personagens que já existem, que já apareceram, né? Tem uma que não, que ela vai aparecer pela primeira vez agora, mas um deles já apareceu 2 vezes. E aí eu tô gerando agora o avatar de como é que vai ser a roupa que ele vai estar usando nessa cena, então normalmente eu faço separações, né? Cada cena necessita de uma coisa. Então, ele teve já 2 looks que eu fiz, esse é o 3º look. Então, nessa cena eu tô gerando o avatar dele no novo look pra poder colocar ele nas cenas. Então, né, que a gente chama de ator virtual. Então, eu tô caracterizando meu ator virtual pra conseguir fazer a cena com a entonação, do jeito que eu gostaria que ficasse. Eu também sou uma pessoa que fica entediada muito fácil. Então, normalmente, eu tenho um computador de trabalho, ao mesmo tempo eu coloco um filme, uma série acontecendo, e muitas vezes eu coloco no projetor ainda aquelas vídeos do YouTube com musiquinha de fundo, que a gente usa muito pra leitura. Eu também tô deixando o livro que eu tô tentando terminar, né, porque eu não tô conseguindo terminar, não porque eu não estou gostando, na realidade, esse livro é muito bom, mas eu tô com um problema com ele de conseguir ter tempo pra me concentrar, porque eu sempre tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, e aí eu não consigo, eu fico me perdendo no livro, então tá me incomodando. Mas eu deixo ele aqui porque se eu ver que vai ter uma coisa que vai demorar muito pra acontecer, eu consigo ler 1, 2 páginas, e é assim que eu tô fazendo, porque tempo pra mim não tá rolando. Outra coisa que tá pegando muito essa semana pra mim é o downgrade que deu em uma das minhas IAs, né, que é uma IA que eu uso pra geração de vídeos. Pra geração de imagens tá tudo ok, tá ótima. Ela tem uns downgrades de vez em quando que me atrapalham pra gerar imagem, que as imagens começam a ficar meio do doce, né, meio zoadas. Mas nesse momento eu não tô tendo problema com isso, eu tô tendo problema com a geração de vídeos, que está extremamente limitada. E eu gero muito vídeo, porque eu faço, na história, eu gosto muito de plano contra plano, plano detalhe, sabe, ângulos diferentes, e eu testo. E eu não tô podendo fazer isso, e isso tá me deixando, assim, louca da vida.
porque a IA deu um downgrade muito grande e a gente não sabe se esse downgrade ele é temporário ou se ele é permanente. Então, né? E eu tô pensando nesse momento, já que eu tenho que fazer as coisas de casa, porque quando eu sento aqui, eu fico horas sentada aqui pra fazer uma cena. Tipo, eu fico 2, 3 dias fazer uma cena minúscula. Então, eu tô pensando que nesse downgrade eu vou ser obrigada a ser inteligente na hora de usar as minhas gerações. E quando elas acabarem, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer aqui até o final do ano, né? Eu preciso construir um espaço, eu preciso terminar de construir o meu coelho. Quero ver se eu termino esse mês, não, porque esse mês é meu aniversário, né? Que tá chegando agora em junho. É meu aniversário e eu vou gastar uma graninha, né? Porque eu vou pra Convenção das Bruxas, eu quero fazer arquearia e eu quero assistir He-Man, né? Então, não vai rolar muito essa história que eu tava de terminar o coelho esse mês. Mas mês que vem eu quero terminar o coelho. E no outro mês eu quero iniciar fazer o lado de fora, cobrir a minha varanda do lado de fora, que ela não é coberta, pra transferir o Pilates, né? Que eu tenho estúdio de Pilates aqui dentro de casa, pra essa parte e voltar a ter uma sala de jantar, porque eu tô sem uma sala de jantar e isso tá me matando. Ou então colocar a sala de jantar lá fora, porque no Natal minha mãe vem pra cá e aí eu tava querendo, né? Ter uma sala de jantar. Então aí talvez eu faça uma sala de jantar, faça uma área gourmet, né, sem sala de jantar, onde eu coloco a mesa ali fora, coberta, e aí eu faço umas cortinas bonitas, passo a costurar de novo, que é uma coisa que eu sei fazer, entendeu? Tô com alguns planos aí pra acontecerem. Adoro o som dos pássaros que tem aqui em casa. É tão maravilhoso, adoro quando chega o final de semana eu tô em casa, finalmente. Porque quando eu tô no apartamento, pra mim parece que eu tô me sentindo um siri na lata. Sweet like a kiss, sharp like a flame. Look at me once, you won't be the same. Softly, the smile, dangerous way. Honey on my lips, but I'm still a blade. Pink in the sky, glitter on my shoes. Too pretty to lose, too bright to be bruised. I walk in like I dance in heat, but don't get fooled by the heart-shaped beat. Velvet touch, but my soul goes hard. Candy eyes with a battle heart. Pull you close, gonna take control. Sweet outside, but I rule it all. We're cute, sweet, dangerous. Golden girls, no angel dust. Sugar blade, we glow, we bite. Pretty little queens that were born to fight. Cute, sweet, dangerous. Soft smile, but with thunder rush. Feel so high, but I aim it straight. K-pop warrior, sugar blade, la la la. Sugar blade, la la la. Don't play safe, la la la. Sweet but brave, la la la. Sugar blade. That bow on the box, but the soul's all steel. Face like a doll, but the bar's too real. Vamos ver se a imagem vai ficar o que eu pedi. Essa é a parte difícil, de ficar o prompt atender tudo que eu tô pedindo e ficar bom. E esse daqui eu faço sempre uma primeira teste. Eu separo minhas pastas por cenas. Aqui é a parte 1. Essa parte 1 ela tem mais. Na realidade ela tem mais de uma cena. E foi uma besteira que eu fiz. Eu juntei um monte de cena aqui e depois eu parei com isso. Aí eu comecei a separar. E falei tudo juntinho. Só que aqui já tava dentro de uma edição. Aí eu não podia mais mexer. Então aí só depois que comecei a organizar do jeito certo. É que tem vários erros. Então pra baixo tem um monte de vídeo que eu não usei. Que eu separei que eu não usei. Pra ver se depois eu consegui usar de algum jeito. Enfim. Eu ainda tô arrumando essa imagem, mas vou mostrar mais ou menos como é que tá ficando a primeira parte da edição. Tá faltando imagem ainda, mas só da maneira crua como é que tá. Eu vou precisar gerar mais algumas imagens ainda que não estão aqui para poder completar essa cena, né? Então, que não é só o pós o que acontece, mas é o que acontece antes, precisa de mais alguns detalhes, mas a gente consegue já ter uma visão do que tá precisando, do que tá faltando assim. E também não tá com LUT, que é muito importante porque isso dá todo um tom pro vídeo para dar aquela caracterização de se é sombrio, se é feliz, o que tá rolando além da música. Meu limite vai bater agora. Quando eu girar, acho que vai ter... Deixa eu ver quanto ele está dizendo que eu tenho. Eu tenho 3 vídeos pra fazer de 10 segundos. Se eu estivesse deixando em 6, ele ia dizer que ainda tenho 3 de 6 segundos. Então, que não é verdade, tá? Às vezes ele vai ter só mais 1 ou 2 gerações. Isso aqui não é bem isso aqui.
Tá dando um monte de pau nessa IA. Eu não sei se isso aqui é permanente, se não é, porque também no meu plano teoricamente teria 30 segundos agora, mas ainda não existe. Eu acho que tá ainda adaptação. Vamos lá pra geração. E agora tá dizendo... Gerei, mas ainda tá falando que eu tenho 3. A gente nunca sabe, né? Bom, agora tá dizendo que eu tenho 2 gerações pra fazer, e aí eu vou fazer de plano detalhe, e eu vou mostrar mais ou menos como tá o resultado até agora do que eu fiz. Eu preciso de muito mais imagem do que isso pra terminar essa cena. Essa cena aqui não tá nem perto de acabar. É uma cena que ainda vou gerar as músicas, que essas músicas, a música que eu tô usando é uma música que não é minha, que eu só peguei pra poder ambientar enquanto não fica pronto o meu... Os minhas músicas, que depois tem que pegar um mês só pra fazer as músicas, não ficar gastando, porque senão fica caro, você tem que ficar todo mês pagando um monte de ar. Então eu tenho umas coisas que eu faço, que é diminuir meu custo com onde dá. Inclusive das vozes, porque as vozes que eu coloco não são as vozes que vão ficar. Então depois eu pegar um aplicativo, né, só pra geração de vozes, aí eu vou redublar eles e vou colocar todos com uma voz específica para cada. Então, a IA cria uma voz, aí quando você faz o segundo vídeo fica outra voz, e é assim, normal, isso realmente vai acontecer. Aí eu tenho que depois pegar e colocar essas vozes dentro de um programa para modificá-las e elas terem a voz de cada um certinha, que eu ainda vou criar, ainda vou ver como é que vai ser. Isso é uma outra etapa, mas mais pra frente eu mostro. Hoje eu só queria realmente mostrar só falar um pouco dessa dificuldade que eu tenho de consistência, que nem esse que eu tô mostrando agora não tá com consistência de face, mas consistência de ambiente, as dores de cabeça que eu passo fazendo algumas coisas de IA, enfim, é isso aí. É só um desabafinho do dia do meu diário de hoje.